Lulinha com a esplanada dos ministérios. A mais recente descoberta da coluna é a quantidade de visitas que Fábio Luiz Lula da Silva fez ao Palácio do Planalto, ao menos 18 desde 2023. Essas idas até o centro do Poder Executivo ganham outros contornos diante dos inquéritos abertos pela Polícia Federal para investigar suspeitas de corrupção e tráfico de influência envolvendo o filho do presidente. Eu estou ao vivo com o Tasso Lohan para que ele possa analisar melhor como esse fato se envolve com a investigação. E Tasso, muito boa tarde. Primeiro, eu quero pedir que você dê um resumo das revelações que a tua coluna trouxe essa semana sobre a relação de Lulinha com a lobista Roberta Luxinger, para daí a gente falar sobre essas visitas dele ao Planalto. Opa, Rafa, boa tarde, tudo bem? Então, a gente revelou nessa semana algumas mensagens trocadas entre o Lulinha, né, que é o filho do presidente Lula, com essa Roberta Luxinger, que até 2 anos atrás, né, 1 ano atrás, ninguém sabia quem era realmente a Roberta Luxinger, mas ela começou a ganhar destaque justamente por conta dessa relação com o filho do presidente Lula e também por conta da Operação Sem Desconto, né, que investiga a farra do INSS. Ela se tornou alvo de uma operação no ano passado, justamente por conta de pagamentos que ela recebeu do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Essas mensagens mostram que o Lulinha não somente sabia da atividade e dos interesses dessa amiga lobista, como também ele participava de reuniões no núcleo duro do gabinete do Lula, né? Em uma das mensagens, o Lulinha disse que iria almoçar ali com Marcola, né, que é o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, uma pessoa de extrema confiança do presidente Lula, e com Berger, né, que é o Sallenberg Barbosa, que na época era secretário executivo do Ministério da Saúde e hoje está dentro do gabinete do presidente Lula também. Então, mostra não somente que ele sabia, mas também que ele participava de reuniões e até orientava a lobista, né? Uma outra mensagem mostrou que o Lulinha pediu para Roberta Luxinger emitir uma nota fiscal, né, no qual ela disse que já tinha emitido, e ele ali comemora com boa em resposta a Roberta Luxinger. E essa nota fiscal era para o empresário, né, para cobrar serviços, né, de um empresário que ganhou ali mais de 80 milhões de reais em contrato junto ao governo federal, especialmente durante a atual gestão do presidente Lula. Rafa. Tássio, é óbvio que a gente está comentando aqui sobre visitas de um filho a um pai. Muitas pessoas chegarem a essa conclusão, mas diante dessas investigações, 18 visitas ao Palácio do Planalto, elas têm uma outra possibilidade de ser interpretada. Como é que a Polícia Federal tem visto essas visitas aí que você trouxe na sua coluna? Exatamente, Rafa. Eu vou até contar um bastidor antes de responder essa sua pergunta. A gente tem esses dados das visitas do Lulinha no Palácio do Planalto há 1 ano, né? A gente fez esse pedido, faço até menção aqui ao repórter Manuel Marçal, que trabalhava na época na coluna, e a gente fez esse pedido, mas a gente nunca publicou ele justamente porque até então era um pai visitando um filho visitando o local de trabalho do pai, né? A princípio era isso. Só que diante dessas mensagens que foram reveladas pela coluna, né? E diante dessa investigação que a Polícia Federal tem tomado sobre tráfico de influência, suspeita de tráfico de influência e de corrupção envolvendo o filho do presidente Lula, diante dessas reuniões que o próprio Lulinha disse em mensagens de que estava fazendo ali reuniões com Berger e com Marcola, né? O Marcola que trabalhava no Palácio do Planalto e o Berger, que hoje trabalha no Palácio do Planalto, né? São pessoas ali do núcleo duro do presidente Lula. Então, diante desses contextos, a gente decidiu justamente publicar essas visitas, né? Que somam aí 18 vezes, né? A gente somou até o horário, né? Porque dá para ver tanto o minuto que o Lulinha entra, né? Ali na portaria e o minuto que ele sai, né? São mais de 23 horas que o Lulinha esteve nessas 18 visitas ali no Palácio do Planalto, e isso chama a atenção justamente por conta desse contexto, né? A Polícia Federal está investigando esse suposto tráfico de influência, né? Ontem o Estadão, por exemplo, revelou uma mensagem que mostra que a Roberta Luxinger estava se apresentando ao interlocutor dizendo que ela é o Fábio, né? Ou seja, ela é o Lulinha. Então são pessoas ali ligadas, né? Não, que a princípio, né, a defesa estava dizendo que era apenas uma relação de amizade, mas o que as mensagens têm mostrado, que a Polícia Federal
tem mostrado é que é algo além de uma amizade, né? Que é algo que pode ser negócios, que pode ser tráfico de influência, que pode ser corrupção. Outro exemplo foi uma outra mensagem que a gente revelou aqui na segunda-feira, que a Lulinha conversa ali, que a Roberta conversa ali com o Lulinha, dizendo que o negócio deles está em outro nível, né? Eles estão em outro nível e que o futuro de ambos ali seria a Suíça, né? Isso acabou incluindo, inclusive, na boca ali da oposição, usando isso como uma das armas para atacar a campanha do presidente Lula, né, Rafa? É isso, Tássio. Outro ponto que me vem também é o fato de que a campanha do Flávio Bolsonaro, ela já está deixando claro que vai usar essas informações em relação ao Lulinha durante a campanha dele. Aí eu te pergunto, como é que está sendo a repercussão dessas matérias que você tem trazido durante essa semana? Quem tem te procurado? Como é que você tem visto aí como essas informações, de fato, você acha que elas podem influenciar as eleições deste ano? A gente tem sido procurado, na verdade, além de alguns candidatos, né, que acabaram repercutindo aí nas redes sociais, né, o próprio Flávio Bolsonaro, o Renan Santos, alguns candidatos aí que têm aproveitado a divulgação desse material aí para bater na campanha do presidente Lula, né? A gente tem continuado investigando e a gente, enfim, de certa forma, avalia que eles com certeza iriam usar e estão usando, né? O governo Lula, de certa forma, já tem tentado se defender, em alguns momentos tentaram minimizar essas mensagens, mas nos bastidores eles acabam entendendo a gravidade dessas mensagens, né? Uma outra que eu inclusive gostaria de relembrar, né, que a coluna revelou também, que é as joias entregues pela Roberta Luxemburgo ao Marcola, né? O Globo tinha dado que ela já tinha dado essa joia, mas a gente mostrou ali como é que foi essa negociação, né? Como é que foi a compra dessas joias, né? Que era inclusive um colar de diamantes e um par de solitários também de diamantes, avaliados em R$9 mil. E a gente mostrou como é que foi essa negociação. Então, o governo do presidente Lula já tem ali tentado se defender. Ontem eu estava conversando com um integrante da campanha e ele fez essa pergunta: você vai querer acabar com a campanha do presidente Lula, divulgando essas coisas? E aí eu relembrei que eu mesmo, há 2 semanas, tinha dado uma outra reportagem sobre o Flávio Bolsonaro, né, a emissão das notas fiscais ali para uma empresa ligada ao Banco Master. E aí ele até brincou, então volta a bater no Flávio e tudo mais. Mas isso mostra também, enfim, um pouco do que é o Metrópolis, do que é a coluna, né? Dando voz ali para ambos os lados e num trabalho sério aqui de investigação focado no que realmente importa, no que realmente é de interesse público, né, Rafa? É isso, Tássio. E só para a gente finalizar, o que é que as defesas, tanto da Roberta Luxemburgo quanto do Lulinha, disseram para a coluna em relação a essas informações publicadas hoje? Perfeito, ótima pergunta, Rafa. A Roberta Luxemburgo está sendo agora defendida pelo advogado Roberto Podval. Ele foi procurado, mas ele não tem se pronunciado em razão do sigilo dos inquéritos, né? Sobre as mensagens, a defesa do Lulinha bateu muito numa tecla de um suposto vazamento seletivo dessas mensagens, né? Segundo ainda a defesa do Lulinha, com o objetivo de atingir a campanha do presidente Lula. Então, eles focaram mais na divulgação do que no conteúdo das mensagens em si. E sobre essa matéria que a gente publicou hoje, das visitas, o Marco Aurélio, que é o advogado do Lulinha, fez essa ponderação. São visitas ao pai, são visitas ao pai. O Lulinha tem amigos no Palácio do Planalto, citou até mesmo o Marcola. Então, ele minimizou essas visitas, dizendo que são apenas visitas a amigos e ao próprio pai, né? Tássio, deixar aqui bem claro que você sabe que eu sou seu fã de muito tempo, bem antes de você ter a coluna. Então, quando você traz essa informação, tanto ao lado de Flávio, ao lado de Lulinha, seja quem for a pessoa, a investigação vai acontecer com qualidade. E a gente agradece porque jornalismo é desse jeito que tem que ser feito. Valeu por participar novamente com a gente aqui no Agora Metrópolis. Muito obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Brequezinho de 2 minutos.